Fala rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Eu tô aqui para gravar mais uma aula, pessoal, e dessa vez é uma aula de física. A gente vai falar um pouquinho sobre quantidade de movimento e impulso. Só que para eu falar do impulso, eu primeiro tenho que falar da nossa queridinha quantidade de movimento, ou também como pode ser chamada momento linear, tá? Então, a nossa quantidade de movimento ela é representada pela letra Q, tá, né? Quantidade de movimento, letra Q, né? Ok, já fica bem implícito o que pode ser. E o que é a quantidade de movimento? Ela é uma grandeza vetorial. E o que isso quer dizer? Que ela tem direção e sentido iguais à da velocidade. A direção e sentido igual, ok? Maravilha. Então aqui nós temos uma pequena representação, tá? Aqui o nosso corpo, né? O nosso objeto, subindo aqui uma ladeira com uma velocidade V1, tá? Uma velocidade V. Aqui nós temos o objeto um pouco mais para frente com uma outra velocidade, uma outra quantidade de movimento. E aqui nós temos o nosso corpo também com uma outra quantidade de movimento. E o que é essa quantidade de movimento que eu estou falando? De uma maneira bem resumida para vocês, é como se eu pudesse dizer que a nossa quantidade de movimento é a nossa velocidade de impacto de um objeto. E por que eu digo velocidade de impacto? Porque a nossa quantidade de movimento é calculada pela fórmula Q igual a massa vezes velocidade. É a massa vezes a velocidade do objeto. Então, qual que é a nossa unidade do nosso Q? É como a gente chama quilogramas. Eu botei aqui no cantinho, mas vou aumentar um pouco, tá? É quilogramas vezes metros por segundo. Por que metros por segundo? Porque aqui, ó, o quilograma aqui não é do nosso... Deixa eu pegar uma outra caneta aqui. Não é esse aqui não. Pode ser esse aqui. Esse quilograma aqui, ele é o quê? Ele é a nossa massa, não é? E metro por segundo é a unidade da velocidade. Ou seja, o que isso quer dizer? Se a gente calcular alguma coisa diferente aqui, vai ter que converter para quilograma ou para metros por segundo. Se tiver em quilômetros por hora, a gente converte para metros por segundo. E se tiver em gramas, a gente converte para quilogramas, tá? Ou se tiver em qualquer outra unidade, tem que converter para quilogramas, porque é a unidade do sistema internacional. Ok? Maravilha. Então, por enquanto, como vocês podem ver, eu não tenho muito espaço. Então, eu vou deixar um espacinho aqui para vocês tirarem um print disso aqui, para vocês poderem copiar, tá? E daqui a pouco eu vou voltar com outro quadro e mais um pouco de explicação para vocês. Pronto, rapaziada. Aqui eu troquei o quadro, tá? Aqui eu já troquei. Então, é o seguinte. Agora aqui a gente está terminando aqui a nossa quantidade de movimento para a gente começar a entrar em impulso. A gente vai começar a entrar em impulso. Eita, acho que até borrei aqui. Vou pegar aqui uma caneta aqui. Borrei um pouquinho aqui, ó. Pronto. Aí vai chegar aqui, tá? Eu coloquei isso aqui porque quando a gente acabar de explicar, a gente vai entrar no tópico 2.2, tá? Então eu deixei aqui já para vocês ficarem informados que depois daqui a gente vai pro 2.2 aqui. E a gente vai chegar no 2.3 ou no 3, tá? A gente vai acabar o 2.2 e vai chegar no 3 direto. É direto, desculpa. Vai chegar aqui, a gente vai falar sobre a constante tempo vetorial, tópico 3. A gente só vai até o tópico 4, se eu não me engano. Tá? Até o tópico 4, mais ou menos. Então, deixa a nossa caneta aqui. Então, rapaziada, eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a nossa quantidade de movimento de um sistema. O que normalmente a gente pensa quando a gente pensa em sistema? Na matemática, por exemplo. Um sistema, na matemática, é o quê? É quando... Eu sou fera em matemática, tá? Brincadeira. Ó, um sistema na matemática, o que é? É essa chavezinha aqui, não é? A gente tem aqui, por exemplo, 2x mais 2y. Aqui embaixo a gente tem 4x menos 2y igual a alguma coisa, não é? Isso aqui é o que a gente normalmente apresenta como sistema na matemática. Por que a gente chama de sistema?
Porque a gente tem duas equações. Não é? A gente tem duas coisas aqui. Aqui é a mesma coisa. A gente tem mais de um corpo. A gente tem mais de uma fórmula. Temos mais de um corpo, ok? Deixa eu apagar aqui, com licença. Apagar aqui. Pronto. Quase quebrei meu apagador. Ó, então aqui a gente tem a nossa quantidade de movimento aqui, ó. O Q sistema, que no caso seria o Q disso tudo aqui, desse aglomerado aqui de corpos, né? De corpos não, né? Ficou meio psicopata. Mas aglomerado de objetos aqui, né? Aqui a gente vê, ó, que tá sempre, ó, na mesma direção e sentido, aqui, ó, mesma direção e sentido do Q2, ó, do V, da velocidade, na verdade, ó. O Q tá sempre na mesma direção e sentido do V. Aqui eu até esqueci aqui de colocar aqui, ó, um negocinho aqui, ó. Pronto, tá? Por que coloquei isso aqui? Porque é um vetor, tá? Sempre tem que ter isso aqui, tá? Sempre na mesma direção e sentido. Pode estar para cá, pode estar para cá, pode estar de ponta cabeça, pode estar dando pirueta, mas vai estar sempre no mesmo lugar. Aqui o nosso Q sistema, ele é sempre o Q1, a quantidade 1, mais a quantidade 2, mais a quantidade 3, mais a 4, a 5, a 6, até o milhão, tá? Até o quanto que a equação der ali, até o momento em que a questão der. Então, a quantidade é basicamente isso. A gente vai falar um pouquinho sobre o nosso impulso de uma força, tá? Porque o que é o impulso de uma força? É um momento... Não é um momento, não. Eu vou explicar melhor para vocês aqui. Porque não é momento. Momento é outra coisa. Um impulso é quando, por exemplo, aqui, se eu pegar agora aqui, deixa eu botar minha caneta no bolso aqui. Se eu pegar agora aqui, der um pulo aqui, ó, eu dei um pulo. O que isso aqui quer dizer? Um impulso. Ó, eu tô dando impulso. Então isso aqui é o quê? É a força aplicada em um corpo. É esse impulso aqui. E isso aqui é a mesma coisa. Aqui, a grandeza vetorial. Lembra que a gente falou no take anterior? Então, a gente falou, a grandeza vetorial é o quê? Ela é mesma direção e sentido, mas dessa vez o nosso impulso é a mesma direção e sentido. Deixa eu colocar aqui. Direção e sentido. Dessa vez, essa direção e sentido ela vai ser igual à nossa força. No outro tempo a gente falou que era igual à nossa velocidade. Dessa vez o nosso impulso, ele é a mesma direção e sentido da nossa... Ih, minha caneta tá falhando. Mesma direção e sentido da nossa força. Ih, minha caneta laranja tá falhando. Vou pegar outra. Vamos pegar a roda. A rosa chama atenção também, né? Bastante atenção. Acho que até demais. Ninguém gosta de pessoas muito chamativas, né? Mas beleza, vamos lá. Aqui a gente tem a representação de um corpo, tá? Aqui nós temos aqui o nosso quadradão, né? O nosso cubo, nosso quadrado. Aqui tem uma força aplicada nele, com o tempo inicial aqui em cima de 0. Por quê? Porque ele não começou essa ação do impulso. Ele ainda vai começar, essa força vai ser aplicada nele para ele ter o impulso dele. Então a gente tem aqui, deixa eu ajeitar meu boné aqui. Pronto. Aí aqui nós temos nosso impulso, a nossa velocidade inicial, tá? Nós temos aqui a nossa velocidade inicial, tá certo, deixa pra lá, apaga. Esquece que eu fui olhar ali. Nossa velocidade inicial, tá? Aqui nós temos a nossa força também aplicada nesse objeto, uma velocidade final diferente, porque a força está sendo aplicada e nós temos um tempo diferente, porque o tempo é relativo. Então, se eu começar agora aqui, eu vou começar a contar o tempo agora. 0, 1, 2, 3, 4. Estou em outro lugar com outro tempo. Então, o tempo inicial, que era 0, virou tempo final 4. Vamos continuar isso aqui. E aqui nós temos aqui que essa locomoção aqui de tempos diferentes, ela é o que? É o nosso ΔT. O que é o nosso ΔT? É o tempo final menos o inicial. Não pode esquecer disso, que é o contrário. Por quê? Como é que você vai ter um tempo... porque eu acho que... vai ter um tempo menos 5. Como é que ele vai andar daqui para cá menos 5 no relógio? Não tem como isso.
Então aqui é sempre o final menos o inicial. Porque vai ser sempre isso aqui menos o zero. Nesse caso aqui é zero, tá? Nesse caso aqui é zero. Então a nossa fórmula do impulso é o quê? Ela é impulso, representado pela nossa letra I, é igual a nossa força, vezes essa nossa variação do tempo aqui, tá? Essa aqui é a nossa fórmula do impulso, tá? Então, por enquanto é isso, tá? Eu espero que essa parte aqui tenha ficado clara, tá? Mas eu conheço um professor muito bom, eu vou colocar o nome dele para vocês aqui no próximo take, tá? Mas essa aqui é a nossa unidade do impulso. Qual que é a unidade do impulso? No nosso sistema internacional. Newtons vezes segundos. Esse igual aqui, não é porque isso tudo aqui é a nossa unidade. É porque isso aqui vira isso aqui. Tá? Explicar um processo muito detalhado, tá? Mas vamos supor que numa prova, dependendo das informações que ele der aqui, você vai colocar Newton por segundo, tá? Por quê? Newton é a nossa unidade de força e o segundo é a nossa unidade de tempo, tá? Então, maravilha. Tá dado. Eu vou chegar pra cá aqui pra vocês copiarem um pouco. Vocês copiaram não, é pra vocês tirarem um print, vocês estão em casa. Então vou dar 2 segundos aí pra vocês copiarem. Pronto, rapaziada. Aqui eu já troquei nosso quadro de novo, tá? Coloquei aqui, mudei o tópico aqui, né? Antes estava quantidade lá, porque eu tinha a quantidade e tinha impulso. Agora é só o impulso. Então, coloquei aqui o nosso impulso. Nosso tópico 2.2 aqui, tá? Variável, beleza? Então vamos lá. A gente falou primeiro sobre a constante, tá? E agora a gente vai falar sobre a variável. Qual que é a diferença de um para o outro? Sinto decepcionar vocês, mas temos 2 impulsos. Mas calma. Isso aqui eu vou explicar mais com calma pra vocês. É o seguinte, sempre que a gente tiver... aqui fica ruim pra caramba, né, cara? Ou eu sumo ou eu tampo. Então vamos ficar por aqui mesmo. Aqui a gente tem o nosso gráfico, força pelo tempo, tá? Então quando a gente vê aqui esse gráfico aqui, esse impulso, essa força aqui, ó, essa força que tá aqui, aplicada aqui, tem um número aqui, tá? Esse número invisível que está aqui é um número de uma força. Então o nosso gráfico está aqui andando com essa força. Nossa força decai até que chega até aqui embaixo aqui e continua, tá? Continua sendo constante. Então por isso que a gente tem esse I1 e esse I2 aqui, tá? Então sempre que a gente tiver esse gráfico aqui de força por tempo relacionado a impulso, o que é que tem que passar pela cabeça de vocês? Tem que passar sempre a calculação da área. O nosso impulso, ele é numericamente igual, ou seja, ele é igual ao módulo da área do gráfico força pelo tempo. Esqueci de botar aqui. Entendeu? Da área do gráfico força pelo tempo. Tá? Esqueci aqui, mas é módulo da área do gráfico força pelo tempo, tá? Aqui, você provavelmente pausou para poder copiar, tá? Não recomendo, porque eu vou fazer esses ajustes no quadro. Então, se você fez isso até agora, parabéns, você é uma pessoa de muita sorte, ou seu caderno está todo rabiscado nesse momento, né? Nunca saberei. Mas vamos lá. Aqui a gente tem o nosso módulo de I igual a o módulo do I1, que é o cálculo dessa área aqui, mais o módulo de I2, que é essa outra área aqui. E quais as áreas vocês têm que estar sempre sabendo? Eu vou fazer rapidinho aqui pra vocês aqui. Caraca, meu rosa tá falhando também, cara. Meu rosa, olha isso aqui. Meu rosa tá falhando também. Não sobrou caneta. Acabaram as canetas. Vou ter que... Sobrou... Será que isso aqui tem tinta?
As outras pareciam ter também, né? Vamos lá, vamos descobrir. Tá ruim? Tá ruim. Então, não tô entendendo. Tá bom, vamos lá. Sobrou o verdinho, gente. Verde mais claro aqui. Que eu tô achando que já acaba também. Tá? Então, vamos lá. Aqui, quais as áreas que você tem que estar gravado? Você tem que estar gravada sempre aqui, ó. A área do nosso querido trapézio. Vou desenhar um trapézio para vocês aqui. Não sou muito bom com desenho, tá? Mas vocês só vão descobrir se eu sou bom desenhando ou não quando eu gravar uma de biologia, tá? Eu vou ter que desenhar pra caramba. Então vamos lá. Qual que é? Ups. Ah, gente, vai o azul, tá? Qual que é a nossa área aqui? A áreazinha aqui do nosso querido trapézio. Tá? Ela é o quê? Ela é base maior mais base menor vezes essa altura aqui sobre 2. É isso. Outra área que vocês têm que estar sabendo também. Sim, eu dei uma travada aqui, não foi o telefone de vocês. Tá? Beleza. Aqui é a área aqui do nosso trapézio, tá? Espero que vocês tenham sobre 2. Eu sou um mero estudante. Eu acho que é sobre 2. Qualquer coisa eu corrijo com vocês daqui a pouco, tá? Beleza, vamos lá. Aqui vocês têm que saber também a área do nosso quadrado. Caso ele... Ai, meu ver já tá falhando. Ai, caneta. Qualidade, viu? Qualidade. Tem o quadrado, nosso retângulozinho, né? Que normalmente é o que aparece ao nosso retângulo. Vou até apagar o quadrado, que é difícil aparecer quadrado. Mas o quadrado é fácil, né? Todo mundo sabe. Nosso retângulo e também o nosso querido... Vou até desenhar um esboço do gráfico aqui só para vocês terem uma noção. Bota aqui. Tá, mas vamos supor aqui que ele coloque o nosso querido... Que forma é essa aqui? É o nosso triângulo retângulo, né? Então outra forma que vocês têm que estar sabendo é a fórmula do nosso triângulo retângulo. Qual que é a fórmula do triângulo retângulo? Base vezes altura, base vezes altura. Tá? Vou botar aqui o nosso ângulozinho aqui, ó, 90 graus. Base vezes altura, sobre 2 também. Oh, coisa boa, né? Coisa boa também. Aqui, nossa área aqui, base vezes altura, ok? É o principal que você tem que estar sabendo, porque é o que normalmente aparece nos gráficos, né? No nosso caso aqui, o nosso trapézio, tem um lado curvo, tá vendo aqui? Nosso lado curvo. Se isso aqui fosse um pouco mais curvo, né? Se isso aqui fosse um pouquinho mais assim, seria o nosso trapézio, tá? Por enquanto aqui é só o... Como é que eu posso dizer? Só o nosso capacho, né? Eu tava de costas para vocês, eu não tenho a mínima ideia do porquê, tá? Mas aqui nós temos, ok? Maravilha, então. Vocês têm que estar sabendo isso aqui. Área do trapézio, área do triângulo retângulo e área do retângulo, tá? Eu passei essa visão para vocês aqui. Sou um mero estudante, tá? Então, vou deixar bem claro aqui. Não confie 100% em mim, ok? Um mero estudante, tá? Se vocês não tiverem certeza do que eu falei aqui, pesquisa. Não vou ficar ofendido. Até porque vocês estão atrás de uma câmera, né? Então, não vou ficar ofendido. Tá? Então, vamos parar de enrolar aqui. Eu sei que vocês não estão aqui para me ver batendo papo. Tá? Vamos continuar aqui. Aqui já foi então, né? Dominado, já expliquei para vocês a área que vocês têm que saber. Agora vamos aqui para o teorema de impulso. Gente, vocês viram aqui que eu nem completei o quadro aqui. Porque aqui o negócio fica sério. Aqui é difícil, então se vocês não prestarem atenção... Deixa eu pegar... Ai... a tela da minha caneta aqui. Se vocês não prestarem atenção, vocês não vão entender. Tá? Então vamos lá, vamos com calma aqui. Eu vou montar o quadro junto com vocês para vocês entenderem. Ixi, minha caneta aqui, cachorro mordeu tudo, não consigo botar a tampa. Ó, vamos lá. Aqui nós temos o que a gente aprendeu lá nas leis de Newton. Que a força resultante, ela é igual a massa vezes a aceleração. Tá? Ok. Daqui, o que a gente aprendeu? A aceleração
a gente consegue calcular ela por ΔV sobre ΔT, tá? Então, por isso que ficou força resultante igual a massa vezes a aceleração, tá? Maravilha. Então, agora daqui a gente vai continuar. A gente vai vir para cá, ó. Força resultante. Força resultante vezes o ΔT, ela é igual a nossa massa vezes a variação. Ih, eu tô escrevendo de lado, aí a cópia tá ficando de lado também, gente. Desculpa. Vou repetir a mesma coisa, tá? ΔT igual a massa vezes a variação da velocidade. Ok? Ok. Por que eu tô falando isso aqui pra vocês? Eu tô falando isso aqui pra vocês por causa do seguinte. A gente pegou isso aqui não tava aqui dividindo. Não tava aqui dividindo. O que que aconteceu? Passou pra cá, ó. Fazendo o quê? Multiplicando. Passou pra cá multiplicando. Aqui a gente tem, ó, nosso delta aí. Caneta azul tá falhando também, gente? Que isso, cara? Tá tudo falhando. O que faz agora? Tá bom. Nosso ΔT tá aqui. Passou pra cá multiplicando. Por isso ficou assim, ok? Ok, aqui. A nossa força resultante para baixo. Eita, não sei. A nossa variação de tempo aqui para cima, tá? Quanto menor a força que a gente faz para chegar no determinado lugar, ó. Quanto menor a força que eu faço para empurrar o chão para andar, mais tempo eu levo para chegar ali. Se eu decidir fazer isso aqui, eu vou levar 1 segundo para chegar aqui, até um pouco menos, né? Depende muito se eu decidir fazer igual um lesado, né? Mas é exatamente por isso. Então agora aqui, eu vou pegar mais um ponto com vocês aqui, ó. Deixa eu marcar isso aqui para vocês, ó. Aqui, ó, nossa força resultante vezes o nosso tempo. O que ele é? Ele é o nosso impulso, exatamente. Ele é um impulso da força resultante. A gente vai colocar aqui, ó, o impulso da, se vocês me permitirem, FR, tá? Força resultante a gente escreve FR, inclusive. Pronto. Beleza. Essa aqui é o impulso da nossa força resultante, tá, galera? E a gente tem também aqui nossa queridinha da galera, nossa massa vezes a aceleração da velocidade. Por quê? O que é a nossa massa vezes a aceleração da velocidade? A gente viu no take anterior, que era o quê? É a variação da quantidade de movimento. Nossa variação da quantidade de movimento. Sai da câmera aqui de novo. Nossa variação da quantidade de movimento. Tá? Então a gente vai escrever aqui, ó. Variação. Vou abreviar. Variação, tá? Vou dar até um pontinho aqui, ó. Variação da. Botei. Da quantidade de movimento, ok? Eu abreviei aqui porque eu tô com pouco espaço. Movimento eu escrevi certinho assim, pode vocês não confundirem com move, né? De repente, movimento uniformemente variado, né? De repente alguém confunde aí, mas não é movimento, ok? Maravilha, então. E é a partir disso que a gente chega aqui. Tô cansado. Ó, aqui a gente vai chegar com o nosso impulso da força resultante. Ele vai ser igual, o que a gente falou que é isso aqui? A variação da quantidade de movimento. Então a gente chega aqui, que o impulso da força resultante é igual a variação da nossa quantidade de movimento. Show de bola? Ai, que saca essa estampa. Beleza. Nossa variação. E o que é a variação que a gente já falou? É a nossa quantidade final menos a nossa quantidade inicial. É igual o tempo que a gente falou, ΔT. O que é o ΔT? É tempo final menos o tempo inicial. Então vamos lá. A gente vai botar aqui, ó, nosso I
FR, nosso impulso da força resultante, é igual ao nosso Q final menos o nosso Q inicial, que a gente representa com uma bolinha, aqui, tá? Uma bolinha, nosso zerinho, né? Vamos demarcar aqui para vocês. Pronto. Daqui tá nosso quadro demarcadinho para vocês. Tem mais quadro? Não acabou? Não, infelizmente não acabou ainda. Tá? Uma aula um pouco comprida. Mas com certeza vai ajudar vocês que estão aí desesperados e querem uma linguagem um pouco mais jovial. Apesar de eu não parecer nem um pouco jovial com essa blusa aqui. Tá? Mas acredite se quiser ou não, assim que eu acabar de gravar essa aula aqui eu vou sair. Então, meu tempo tá corrido. Eu vou sair aqui para vocês poderem copiar aqui, tirar um print, né, da nosso quadro espetacular. Opa, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Eu tô aqui, que eu vou explicar um pouquinho. Eu tô me apresentando de novo. Sério, já me conhece já, é de família. Ó, aqui ó, conservação da quantidade de movimento. Tá, aqui eu não preenchi tudo aqui, porque eu quero primeiro explicar isso aqui pra vocês, porque eu confesso que quando eu vi isso hoje, dia 17, eu sei que esse vídeo aqui ou é só pra mim ou é pros meus amigos, então eles tiveram aula no mesmo dia que eu. Então eu tô aqui só pra explicar um pouquinho mais da matéria, tá? Caso não tenha entendido, eu vou explicar com uma outra linguagem pra vocês entenderem. É o seguinte, isso aqui é num sistema mecanicamente isolado, tá? É um pouco difícil entender isso, mas a força resultante vai ser igual a zero. A força resultante sendo igual a zero, o que isso quer dizer? Quer dizer que a nossa quantidade de movimento inicial é igual à nossa quantidade de movimento final, tá? Isso aqui vai ser igual a isso aqui, tá? E o que eu fiz aqui? Esse aqui, ó, esse universo narrado aqui que eu botei pra vocês, é porque eu esqueci de colocar antes, tá? Mas isso aqui é o canal no YouTube de onde nada. É um canal bom, tá? De física. Caso você não entenda o que eu falei aqui, eu prefira Alguém me ajuda, gente, por favor. Me ajuda aqui, produção. Tá. O que eu posso falar? Já sei. Universo na área, então, isso aqui é o canal de física bom, tá? Um professor qualificado e não um mero estudante de aparência duvidosa. Mentira, eu sei que eu sou lindo, seduzente, dos olhos azuis, né? Cabelos loiros. Tá bom que o universo narrado, então eu vou tirar aqui porque eu não faço propaganda, tá? Espero que você já tenha amenizado. Eu vou tirar no print porque eu vou precisar copiar. Tá? É o seguinte, como é que eu vou explicar pra vocês isso aqui? Vou explicar isso aqui através dessa questão, por isso que essa folha tá aqui. Tá? Aqui questão 6 de uma folha, né? Não posso fazer propaganda aqui, né? Não aqui no YouTube, pelo menos. Vamos ver isso aqui um pouco pra cá. Pronto. Quem sabe de onde é que é, vai saber, então tá tudo bem. É o seguinte, a gente vai falar que a questão 6 dessa folha aqui, tá? A questão da UERJ. É o seguinte, admito uma colisão frontal, tá? Uma colisão frontal, vou fazer um desenhozinho pra vocês aqui, ó. Se é uma colisão, então tem aqui a nossa velocidade para cá, nossa velocidade para cá. Aqui é uma colisão. Admito uma colisão frontal totalmente inelástica. Gente, eu vou explicar um negócio para vocês aqui, ó. Eu vou explicar rapidamente, tá? Mas é porque eu tenho que fazer essa questão aqui para vocês, para ficar mais fácil de entender isso aqui, tá? E eu vou explicar aqui só pela palavra, por enquanto, o que é essa colisão frontal inelástica. Por quê? A colisão elástica, existem tipos de colisão, são 3 tipos. A elástica, a inelástica e a parcialmente elástica, tá? É o seguinte, quando um objeto tem uma colisão elástica,
Em todos os tipos de colisão, o movimento ele se conserva, tá? Eu deixei aqui uma cópia previamente aqui do que tá aqui no meu caderninho que eu deixei separado. Então é o seguinte, quando tem um tipo de colisão, o tipo de colisão elástica, significa que a colisão, esse Q aqui, esse Q inicial vai ser igual ao Q final, tá? É o seguinte, a colisão elástica é que quando, após o choque, os corpos se separam. Ó, tá vendo aqui? Bateu, meu irmão, fugiu, tá vendo? Tá vendo aqui? Fugiu. Eu tô fazendo isso igual um mongoloide, né? Mas vocês entenderam. Quando tem o contato, os corpos se separam. Como se eu batesse nessa caneta aqui. Se eu bater nessa caneta aqui, o que vai acontecer? A minha mão, ela vai, né? Como eu posso dizer assim, ela vai separar, que eu vou fazer isso aqui. Os corpos eles vão se separar. Então, se eu pegar, melhor ainda, se eu pegar essas duas canetas aqui, jogar uma na outra, o que vai acontecer? As canetas vão bater e vão separar, vão cair, né? Então, a força elástica, ó, esquece força elástica. Então, a colisão elástica é isso. Quando há o choque entre os corpos, esses corpos se separam, ok? A inelástica, esse prefixo in, ele vem do quê? Ele vem da negação, ou seja, quando os corpos se chocam, eles seguem juntos. Eu vou demonstrar isso aqui um pouco melhor para vocês aqui, ó. Vamos botar aqui, ó, uma bola aqui, o chãozinho aqui, uma outra bola aqui, tá? Tem a velocidade vindo aqui. Esse corpo está em repouso, tá? E aqui depois, a gente vê aqui, ó, a colisão dessa bola. Ficou feio, né? A bola aumentou o tamanho. Bota aqui a bolona e a outra bolinha a gente coloca aqui, ó. Pronto, tá vendo aqui? Teve essa colisão aqui e essa colisão aqui movimentou essa bola. Movimentou essa bola, tá? Então, depois que teve essa colisão, o que aconteceu? Os corpos seguiram juntos. Ok. Seguiram juntos. Eu joguei a caneta aqui, ó. Joguei a caneta uma na outra. Pá! As canetas vai separar, elas não vão ir juntas assim até o infinito e além, né? Não vai. Vai separar. Mas no caso dessa demonstração aqui, se você pegar, por exemplo, a galera da sinuca. Eu quero conversar com a galera da sinuca. Vocês aí, meus amigos sinuqueiros. Vocês estão aqui, com o taco aqui, a bola branca tá aqui, tem uma outra bola aqui. Você vem aqui, bate em cima da bola para ela continuar indo. Quando você bate em cima, o que acontece? Quando ela bate, ela continua girando e vai acompanhando aquela bola. Ou seja, os corpos seguem juntos. É isso aqui. É isso aqui. Maravilha. A parcialmente elástica, os corpos se separam. Tá? Eles continuam separando. Eu vou explicar isso mais detalhadamente. Vou explicar isso um pouco. Vou explicar mais isso um pouco depois. Vai ter um quadrozinho assim bonitinho, pá. Vou botar isso aqui mais bem desenhado, tá? Mas para vocês entenderem, a inelástica é isso. Quando os corpos seguem juntos, ok? Vamos continuar fazendo a questão aqui um pouco mais depressa, porque meu tempo tá apertado. Ó, aqui eu vou sair do quadro. Meu Deus do céu. Beleza. O que ele dá aqui na questão? Que o nosso, uma colisão frontal inelástica entre um objeto que se move com velocidade inicial zero. Ok, aqui temos um objeto que a velocidade inicial dele. Temos um objeto que a velocidade inicial desse objeto é igual a zero. Tá? Beleza. Aqui nós temos isso. É igual a zero. Aqui a gente vai ter também. E outro objeto inicialmente em repouso. Ou seja, aqui a gente tem que ver a velocidade do objeto 2. A velocidade inicial do objeto 2 também é zero. Ok? Por quê? Porque ele não está em repouso, não tem velocidade final. A velocidade dele é zero. Tá? A velocidade dele é zero. Maravilha. A velocidade dele é zero. Por quê? Porque aqui diz que ele está em repouso. Outro objeto inicialmente em repouso com a mesma massa.
Nessa situação, a velocidade com qual os dois objetos se movem após a colisão equivale a... Ok, esse aqui tá parado, tá? Esse aqui vai vir aqui, pá! Vai bater nele e vai quebrar essa bola. Não vai quebrar não. Bateu ali, beleza. Ele quer saber qual que é a velocidade final depois dessa colisão. É isso aqui que ele quer saber. Ele quer saber essa velocidade final aqui. E o que a gente tem aqui, ó? Se eles entre um objeto se movem inicialmente com a mesma massa. Ó, olha pra mim aqui, Brasil. Olha pra mim, Brasil. Mesma massa. Se eles têm a mesma massa, logo a gente tem que M1 é igual a M2. E se M1 é igual a M2, eu vou agrupar isso aqui, tá? Vou agrupar, vou chamar os dois de M, tá? Que seta horrorosa. Cruz credo. Olha, eita minha nossa senhora. Apaga aqui. A gente bota aqui e chama de M, tá? Beleza, aqui nós temos o nosso M, beleza? Ele quer saber o V. Então a gente sabendo isso tudo aqui, a gente tem o quê? Mecanismo isolado. Então vamos colocar aqui, ó. Nosso QI. Nosso QI não, né? Nosso Q0, nossa quantidade de movimento inicial é igual à nossa quantidade de movimento final. Ok? Isso aqui a gente tem. Beleza. Vou ter que usar isso aqui também. Vou ter que usar outra parte. Beleza. Eita, derrubei tudo agora. Fica tranquilo, gente. Ó, é o seguinte. Então a gente tem aqui nosso Q1. A minha caneta deu ruim de vez, gente. Deu ruim de vez. Não vou poder usar o azul. Que cor eu uso agora, gente? Jesus amado, alguém me ajuda. Que cor eu uso? Esse azul aqui também não tá funcionando. Jesus amado, gente. Meus amigos, agora que eu me lasquei, tá? Nossa azul parou. Nossa azul não funciona mais. Então eu vou fazer o seguinte aqui. Vou tentar usar o roxo, tá? Vou tentar usar o roxo. Vamos lá. Nossa, Q1 mais Q2, ele é igual a Q1 mais 2. E por que Q1 mais 2? Porque eu basicamente juntei, né? Eu juntei. Então o que a gente vai ter aqui? A nossa massa vezes a velocidade 1. Nossa massa 1 vezes a velocidade 1. Tá? Eu estou demonstrando porque que no gabarito dessa questão, por que no gabarito disso aqui, o V2 é sobre 2, tá? Eu vou explicar para vocês por que a velocidade ela vai ser sobre 2. Eu vou explicar isso para vocês. É o seguinte, o M1 vezes M2, tá? Que é a nossa massa vezes a velocidade da nossa quantidade de movimento, mais a nossa massa 2 vezes a nossa velocidade 2. Ela vai ser o quê? Ela vai ser igual. Eu juntei os dois, Então vai ser aqui, ó, a nossa massa 1 mais a nossa massa 2 vezes a velocidade. Ok? Tivemos problemas técnicos aqui, por vocês provavelmente ouviram, tá? Mas é o seguinte. Vezes o V, tá? Então a gente vai agora, como é que eu vou explicar isso pra vocês? A gente vai redefinir isso aqui, tá? A gente não classificou os dois como M? Classificamos, não é? Porque a massa de um é a massa do outro, logo os dois são M, ok? Então a gente vai fazer exatamente isso aqui, ó. M vezes a velocidade inicial de 1 mais o M de novo, que a massa é a mesma, vezes 0. Por quê? Por quê, galera? Porque esse nosso V2 inicial, ele está em repouso. Ele está em repouso. Ok? Ok. Ele está em repouso. Maravilha. Então, o que ele quer saber é a
ao nosso V. Ele quer saber o nosso V, tá? Então, a nossa, no caso ele quer saber a nossa, nosso V0. Ele quer saber nosso V0 de 2. Ficou confuso, né? Mas é isso, ó. Outro objeto, mesma massa, a velocidade com qual os dois objetos se movem após a colisão. Se é após a colisão, é a velocidade inicial da colisão. Se é a velocidade inicial da colisão, ele quer saber a nossa velocidade inicial. Por isso que chegamos que V0 é sobre 2, ok? Por isso que chegamos que V vai ser igual a V0 sobre 2. Ok? Maravilha. Então, vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui. Isso aqui é igual a massa mais massa vezes a nossa velocidade. Ok? Ok. Agora ficou um pouco mais complicado. O que vai acontecer aqui, ó? Quanto que é massa vezes zero? Qualquer coisa vezes zero é o quê? É zero. É zero. Pum, pum. Cortou aqui. É zero. Então agora a gente vai repetir aqui, ó. M vezes VO. Esse VO aqui igual a M mais M, 2M. É igual a 2M vezes a nossa velocidade, que ela ainda tá aqui. Maravilha? Aqui é só matemática. A física acabou aqui. Acabou no problema. Isso aqui é a nossa forma. Isso aqui vai cair também. Isso aqui é a nossa forma. Vou parar de bater no quadro. Eu já derrubei meu diploma aqui. Isso aqui é a nossa fórmula. Isso aqui é a nossa fórmula. Isso aqui é a nossa resolução da fórmula. A nossa demonstração para a gente ter certeza de que é V igual a V0 sobre 2. Ok. Vamos lá então. O que vai acontecer aqui? O que vai acontecer aqui? O que deu para fazer aqui? Não dá para simplificar o nosso M com esse M aqui? Não tem como, porque se a gente passar para cá, o que vai acontecer? Vai dividir. Então a gente consegue aqui, ó. Toim, toim. Cortou. Ficou. Aqui a gente vai deixar ele aqui, vai passar isso aqui, vai passar esse 2 aqui pro outro lado, dividindo. Então vai ficar o quê? Eu já vou ajustar aqui para ficar bonito. V é igual a V0 sobre 2. Ok? Essa aqui é a nossa demonstração. Mas eu posso falar para vocês uma maneira mais prática, uma maneira um pouco mais lógica, que foi a que eu usei para resolver isso aqui. Ó, paga. Ó, tá vendo aqui? A gente não falou que M1 era igual a M2? Falou que a massa é a mesma. A gente falou que a massa é a mesma, não é? Então, é o seguinte. A velocidade de colisão, quando o corpo bater, o que vai acontecer com essa... O que vai acontecer com essa velocidade? Ela vai ter que ser distribuída para os dois. Porque o que vai acontecer com a velocidade? Ela vai puxar os dois corpos de massa igual. Dois corpos de massa igual. A velocidade ela vai levar esses dois corpos aqui, ó. A velocidade vai levar os dois. Ela vai levar os dois. Ela vai trazer os dois. Ela tem uma velocidade só entre esses dois corpos. Se esse corpo aqui... Eita, ficou errado, né? Se esse corpo aqui fosse o dobro desse corpo aqui. Se a massa dele fosse 2 vezes a massa de um. Se fosse o dobro. O que ia acontecer? Isso aqui ia ficar V é igual a V0 sobre 4. Certo? Por quê? Porque é como se tivesse mais um quadrado desse aqui levando. É como se tivesse M. Não. Tá certo. Quando tivesse M. A força ia ter que levar dois corpos. Porém, a força ia levar dois corpos. Só que um deles ia ter o dobro. Então a velocidade teria que ser o dobro. Se teria que ser o dobro, se ela tem que carregar dois corpos, com a força tem que ser o dobro, então ela vai fazer força como se fosse 4 corpos. Por quê? Tem a força em dobro. A massa é o dobro. Entenderam? Entenderam a matéria? Eu espero que sim. Gente,
Eu vou fazer o seguinte com vocês. Vocês me desculpem, tá? Mas eu vou fazer o seguinte. Que horas são? São 6h33. São 6h33. Eu vou fazer o seguinte. Tira um print. Tira um print. A questão eu vou colocar pra vocês aqui daqui a pouco, tá? Tira um print do quadro. Tira um print do quadro comigo aqui, ó. Aproveita pra me despedir. Tira um printzinho aí, maneiro, ó. Da gente aqui, ó. Eu, o quadro aqui, ó. Maravilha. Tirou o print? É o seguinte, eu vou botar a questão pra vocês aqui, ó. Ops. Vou colocar a questão pra vocês aqui, ó. A nossa questão marota. Aqui, ó. Nossa questão 6 aqui, ó. Tira um print dela aí, da nossa questão 6. Tirou o print da questão 6. Maravilha. É isso aqui a aula, tá, gente? Eu vou apagar o quadro. Espero que vocês tenham tirado um print, tá? Se vocês tiraram um print comigo aqui embaixo, tira mais um aqui comigo do lado aqui, porque eu tô muito bonito. Depois me mandem a foto, por favor, vocês são meus amigos. Quando eu tirar esse print, manda uma foto minha vestida assim, porque de verdade eu gostei muito. Eu vou até botar vou fazer umas coisas aqui, ó. Tira aqui, tirou, maravilha, botar só o boné pra frente aqui, ó. Mesma coisa. Pronto, tirou a foto, maravilha, tô me sentindo professor. Tá, tirei até o chapéu aqui, tirei até o boné. Tá, então é isso, rapaziada. Matéria até aqui tá dada. Tem mais, mas eu vou deixar pro próximo vídeo. Desculpe. A matéria que eu vou dar na próxima aula, no próximo vídeo, vai ser colisão, tá? Eu já deixei o nome do rapaz aqui. Eu vou deixar um cardzinho, se eu não me engano, e o cardzinho aparece aqui em cima. Aparece aqui em cima, o nosso card, que eu vou colocar o outro vídeo, a continuação disso aqui, que a gente vai falar sobre o quê? A gente vai falar sobre colisão. Meu Deus, belisquei meu Deus. Aí vai falar sobre colisão. Beleza? Então, beleza. Até a nossa próxima aula, a gente vai falar sobre colisão. Então agora eu vou sair, vou para uma reunião, literalmente, uma reunião de jovens, né, da minha igreja. Então, fiquem com Deus. Jesus ama muito vocês. Um grande abraço, pessoal. E tchau.